Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. E acontecendo que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam ao longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os, ele disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E derrubou-se aos seus pés sobre seu rosto, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para glorificar a Deus, senão estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido, Jesus ele está em um percurso que eu achei interessante, que dando uma olhada nesse contexto, Jesus ele está falando sobre fé. Jesus ele fala sobre a necessidade de perdão para os seus discípulos, e os seus discípulos o interrogam e o pedem para que ele acrescentasse a sua fé. Jesus ele vai dizer: se vós tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus, nesse contexto a qual ele está falando de fé, ele vai se dirigindo, se locomove a Jerusalém. Mas quando ele vai indo para Jerusalém, ele resolve ir por Samaria, porque era necessário que ele passasse por aquele lugar, Samaria e Galileia. E diz que quando ele ia passando em uma certa aldeia, alguns homens, eles aparecem mediante a Jesus. Só que aqueles homens, eles não se aproximam de Jesus, apenas de longe. Alguém que queria se comunicar alguma coisa a ele, mas que não se aproximaram e comunicaram de longe. Esses homens eram homens leprosos. Eram homens que estavam acometidos de uma doença horrível. E o texto ele vai fazer menção de dizer com clareza que eram 10 homens leprosos. Aqueles homens, eles sofriam muito por conta dessa doença. A lepra, querido, como hoje, muito mais naquela época, era uma doença que quem tinha ela sofria muito. A lepra era uma enfermidade que apodrecia a carne. E ela apodrecia e ia consumindo de fora para dentro. Onde muitas pessoas que adquiriam lepra, eles logo perdiam as cartilagens, como as suas unhas. Eles logo perdiam os cabelos, todos os pelos do corpo. Sofriam hemorragia. Ficava com um aspecto todo necrosado. O mau cheiro inalava aonde ele se aproximava. E sofriam muita dor por conta disso. Mas eles também sofriam exclusão social. Porque segundo a tradição judaica, quem era acometido de lepra, ele não poderia conviver na sociedade. E ele só poderia conviver com os leprosos. E ali ele convivia com os leprosos, se afastava da família, se afastava da sociedade. Os religiosos da época, quando eles viam lepras, eles apontavam o dedo e tão somente o chamavam de maldito. Porque segundo a tradição daquela época, a lepra era símbolo, como ela é, de pecado. E eles entendiam pela sua tradição que aquele que tinha lepra era resultado de um pecado. E sobre ele estava sendo imposta a justiça de Deus. E eles tinham ele como maldito. Como pessoas que eram amaldiçoadas. E por conta disso dá para nós termos um pingo de noção do tamanho do sofrimento que aqueles homens passavam cotidianamente. Mas o interessante, querido, é que aqueles homens, ele veio uma oportunidade para ter a solução daquele grande problema. E essa oportunidade estava depositada no homem chamado Jesus Cristo de Nazaré.
E o interessante é que de longe eles gritam. De longe eles avistam Jesus e eles não procuram se aproximar. Porque eles sabiam muito bem que um leproso não poderia se aproximar. Isso eles já começam com reverência mediante a Jesus. E eles clamam: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus olha para eles e diz: vai e mostra-te isso mediante ao sacerdote. E fica assim. Eu acho interessante primeiro é a reação de Jesus. Que enquanto muitos não olhavam para aqueles homens, Jesus olha para eles. Enquanto os homens excluíam aqueles homens, Jesus não o excluiu. Mas Jesus deu atenção a eles. E assim éramos nós, querido. Assim éramos nós. Talvez muitas vezes nós vivíamos no mundo, fazendo o que prestava, vivendo numa vida de pecado, sofrendo as consequências do pecado. A lepra simboliza pecado. Traz essa simbologia. Isso aplicando para a nossa vida antes, quando nós vivíamos. Eu não conheço a sua vida, mas talvez você vivia com essa lepra. Talvez você vivia sofrendo as consequências dessa lepra. Talvez você vivia em bebedeira. Talvez você vivia se prostituindo, se drogando. E o interessante é que assim como Jesus ele fez com esses 10 homens, ele fez conosco. Enquanto talvez a sociedade, meu irmão, achava que você não valia nem um bom pipe, Jesus não, ele achou que você valia muito. Se assim você viesse para a presença dele. E ele olhou para nós. E o interessante é que esses homens, eles entendem de cor. Jesus diz: vai lá e mostra-te ao sacerdote. Porque segundo a tradição judaica, um leproso ele só poderia ser confirmado que tinha sido curado depois que ele se apresentasse mediante o sacerdote. E aqueles homens saem. Mas diz que quando aqueles homens vão no caminho, não dizem qual, se foi no início ou foi perto de terminar, mas que quando eles iam, diz que aqueles homens foram curados. E o texto vai fazer menção de algo interessante. É o que eu quero trazer para essa mensagem hoje. Que um daqueles leprosos, ele volta glorificando a Deus. Ele vinha glorificando a Deus. E este era um estrangeiro, um samaritano. E Jesus atenta para a reação daquele homem. E Jesus, meu irmão, a um contexto de fé, ele nos dá um ensinamento importantíssimo. Porque, queridos, tem uma coisa que é necessária para a nossa caminhada cristã, é a nossa fé. A nossa fé é o combustível, meu irmão, para nós continuarmos indo avante. É a fé essencial. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o homem ele age incredulamente, ele não agrada a Deus. Mas Jesus ele passa outro ensinamento, a qual ele tem que andar em sincronia com a fé. Sabe o que é? A gratidão. Porque aqueles homens, eles encontraram fé para ser curado. Porque a ordenança de Jesus foi assim, ó. Jesus não olhou para eles e curou eles naquele momento. Mas Jesus eles disse que eles tinham que fazer uma coisa primeiro, antes de ser curado. Vai e mostra ao sacerdote. E aqueles homens encontraram fé para se locomover dali onde eles estavam, ainda leprosos, e ir ante ao sacerdote. Mas o interessante, eles não demonstraram gratidão a voltar. Somente um. De 10, somente um. Segundo a matemática, 10% voltou para agradecer. E aqui nós aprendemos algo muito importante sobre isso. A respeito da fé. Onde muitas vezes, querido, nós nos humilhamos, demonstramos humildade para pedirmos a Deus, para termos fé. Mas muitas vezes nós temos vergonha de agradecermos a Deus. E se tem uma coisa, querido, que é necessário, é nós pedirmos. A Bíblia diz que nós temos que pedir. Pedir e dar-vos-á. Mas se tem uma coisa que tem que andar lado a lado com o pedir, nós agradecemos. Agradecer. Quantas pessoas, querido, recorrem a Jesus para Jesus realizar alguma coisa e logo quando as tem, pronto, abandona? Nunca mais você vê falar. Quantas pessoas, meu irmão, muitas vezes procuram a igreja porque tem algum problema, está passando alguma dificuldade? Ah, irmão Francisco, isso é bom? É bom, rapaz. Mas, meu irmão, não adianta nada. Muitas pessoas vêm, aceitam Jesus
e logo quando Jesus ele faz algo na vida dele, pronto, sai. Trata Jesus como remédio para dor de cabeça. Sabe aquele remédio de dor de cabeça? Você só se lembra quando está com dor de cabeça. Já viu aquele tipo de pessoa parecido comigo? Que só se lembra, meu irmão, de comprar Dorflex quando está com dor de cabeça, mas anda no Maranguape 10 vezes, nunca compra. E assim tem pessoa que trata Jesus assim. Só se lembra de Jesus quando está com problema. Mas logo quando chega e Jesus resolve o problema, deixa ele para lá. Diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e no final não faz nada. Faz como Pedro. Senhor, se for possível, eu até vou morrer contigo. E no final nega ele 3 vezes e o galo canta. A gente vê o exemplo dos políticos. Os políticos, eles fazem isso. Quando é época de campanha, já está perto. Eles prometem isso, prometem aquilo. Quando eles conseguem aquilo que eles querem, o quê? O voto. E ganha, pronto, meu irmão. Você não vê mais ele de jeito nenhum. Você só vê eles aonde? Nas redes sociais, postando obra que nem eles estão fazendo. Diz eles que fez. Ou seja, querido, esse ensinamento para nós. Que nós venhamos a saber pedir, mas também saber agradecer. Saber que pedir é importante, mas agradecer faz parte. Nós podemos ver, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós vemos que uma coisa também importante para agradar a Deus é a gratidão. É a gratidão. Cristo ele vai perguntar no verso 17. E diz, não foram limpos 10? Não foram limpos 10? E os 9 onde estão? Esta pergunta de Cristo, ela nos revela uma forma errada, em que muitas pessoas se relacionam com Cristo. Quantas pessoas, querido, infelizmente, vivem aí, de igreja em igreja. Elas vivem de igreja em igreja, não é, meu irmão, procurando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Elas vivem de igreja em igreja procurando, sabe o quê? Milagre. Milagre. Elas tratam Jesus dessa forma. Sabe o que é que aqueles 9 que não voltaram estavam procurando? Somente um milagre. Quando eles conseguiram, pronto. Aí tem gente aí, ó, vive de igreja em igreja. Ele passa 3 meses numa igreja e diz, é aqui. E ele tá lá. Aí ele vê que tá lá. Até às vezes algo acontece na vida dele. E ele pensa, não, eu vou para outro canto. E vive assim, de igreja em igreja. Entendeu? E nunca se satisfaz. Por mais que Jesus faça alguma coisa na vida dele, mas ele não se satisfaz. Ele vive de igreja em igreja. Sabe por quê? Porque o problema não está nas igrejas. O problema está com ele. Com ele. Porque ele não procura Jesus. Ele procura só algo de Jesus. Uma coisa é certa, querido. Jesus, ele nos abençoa. Isso é verdade. Mas ele nos abençoa, sabe por quê? Porque ele é abençoador. Eu acho interessante que Hernando Dias Lopes ele vai dizer que o abençoador ele é mais importante do que a bênção. E uma coisa é certa, meu irmão. Jesus ele pode te dar aquilo que tu almeja. E aquilo que tu talvez tenha almejado e trabalhado para isso, ele pode. Mas uma coisa é certa, Jesus ele é mais importante do que aquilo que ele faz. Porque não adianta nós nos agarrarmos àquilo que Jesus nos deu e deixarmos Jesus. Eu acho interessante a história de Ana. E Ana foi uma mulher que pediu ao Senhor. E Ana passava uma dificuldade, mas Ana ela não passou um ensinamento interessante. Ana era estéril. Ana era estéril e os irmãos já sabem que esterilidade, na tradição judaica, era algo horrível como leproso. Uma mulher ser estéril, meu irmão, pronto, era tido como maldita. Sofria muito. Seu marido Eucana tinha outra mulher, Penina, e essa tinha um ventre fértil. E para piorar, essa ainda zombava de Ana. Cotidianamente, imagina, meu irmão. Dia após dia, Penina, de frente a frente, morando no mesmo lar, a qual tinha o mesmo marido, zombava dela. Colocava o dedo na ferida dela. Aumentava as dores dela. E Ana se angustiava. Mas Ana foi uma mulher que pediu ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Ana foi uma mulher que conseguiu o milagre do Senhor. Mas o interessante é o que Ana faz. A Bíblia vai dizer que Ana pega o seu filho, a qual Deus lhe deu, e dá para a obra do Senhor. O profeta Samuel.
um dos maiores profetas que já pisaram nessa terra, a qual foi responsável de trazer de volta a nação apóstata de Israel. Sabe o que foi que Ana ela nos passa um ensinamento? Ana, ela não se apegou com aquilo que Deus deu a ela, mas ela o deu para a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque talvez poderia ter um perigo de Ana ter começado a agarrar aquilo que Deus deu a ela. Haveria um perigo de Ana nunca mais subir para Jerusalém. E Ana talvez dizer, não, pronto, eu já consegui o que eu queria, que era um filho. Não tem mais motivo nenhum de eu subir aqui para Jerusalém. Não, mas não, Ana. Assim, quando o menino nasce, que inteira a idade, ela dá para ele se dedicar uma vida toda ao Senhor. Nos mostrando que o Deus de Israel, o Deus a qual é abençoador, ele é mais importante do que as bênçãos. Porque, irmão, quantas pessoas, meu irmão, talvez você conheça algum, eu conheço, que está na igreja, está desempregado, e começa a orar, irmão, ora por mim, pede oração, porque eu estou desempregado, preciso do emprego. E o rapaz está aí na igreja, é uma benção, meu irmão. Pregue tudo. Deus vai abrir a porta, o camarada arruma um emprego, às vezes é um emprego bom, sabe o que é que ele faz? Se desvia, vai para o mundo. Isso é um sinal de quê? Que ele se agarra àquilo a qual Deus deu a ele. E dá mais importância àquilo do que ao próprio Deus. E é ruína. E é ruína. Quantas pessoas, meu irmão, aceitam Jesus? Eu já conheci. Aceita Jesus? Está prestes a ter sua vida ceifada? Uma certa feita, um camarada, a qual conheço ele até hoje eu oro e prego para ele. Ele aceitou a Cristo. É uma situação muito difícil. Cristo restaurou totalmente a situação dele. E quando demorou um tempo, ele chegou para mim e disse, irmão, vou sair da igreja. Por quê, irmão? Porque eu me decepcionei com Jesus. Eu disse para ele assim, meu irmão, então esse Jesus a qual você conheceu não é o mesmo que eu conheço. Porque o Jesus a qual eu conheço, ele não decepciona ninguém. Porque já faz alguns anos a qual sirvo a ele nunca me decepcionou. Uma coisa é certa, meu irmão. Eu posso até te decepcionar. A igreja pode até te decepcionar. Nós não somos perfeitos, não. Mas eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Jesus, ele jamais vai decepcionar ninguém. E quantas pessoas vivem assim? E o mundo, meu irmão? Meu irmão, se tem uma coisa a qual nos decepcionou, e no dia que nós voltar para lá e nos decepcionar, é o mundo. O mundo decepciona as pessoas todo dia, mas quando elas vêm para esse de Jesus, que Jesus não faz um feito seu, vai dizer que Jesus decepcionou. Que conversa é essa, rapaz? Jesus não decepciona ninguém. Faz o quê? Ingratidão. E impede muita coisa a qual poderia acontecer na vida dele. Imagina só, aquele que volta. Jesus olha para ele e diz, não foram 10 que foram curados? Por que você voltou um? Jesus olha para ele e diz, vai. A tua fé te salvou. Eu tenho certeza, meu irmão, que aquele homem nunca mais foi o mesmo. Não se fala mais nada sobre esse homem. Mas Jesus, ele dá um ensinamento para aquele homem. Passa um ensinamento para nós através daquele homem. Que aquele homem, ele não demonstrou fé, tão somente para ser curado. Mas ele demonstrou fé também para agradecer. Eu não lembro qual é o salmo, mas vai dizer assim, ó. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, mas tu me glorificarás. Davi, ele sabia muito bem disso. É algo que é necessário. No dia da angústia, nós invocarmos o nome do Senhor e orarmos. Uma coisa é certa, ele nos promete livramento. Mas a nossa parte depois é glorificar o nome do Senhor. Talvez você diga, chega para mim, irmão, mas tu não sabe qual é a minha situação. Se eu começar a contar para ti, tu vai começar a chorar. Certamente, como eu já disse no início, talvez tem pessoas aqui que passam dificuldades, que talvez o irmão Francisco nem pense um dia passar. Cada um tem uma luta a qual passa. Outros sofrem com enfermidade, isso é verdade. Os cristãos sofrem. Isso não é sinal de que você não serve a Deus. Muitas vezes, pelo contrário, isso é um sinal de que você serve. Nosso próprio mestre, ele teve que sofrer para nos dar a vida eterna.
E ele diz que no mundo nós também iríamos padecer perseguição, dificuldades. Mas uma coisa é certa, talvez muitas coisas eu sempre falo isso, muitas coisas talvez você almeja ainda em conquistar e ter. Talvez muitas dessas coisas você tenha orado para ter. E são coisas que muitas vezes quando você olha para a esquerda ou para a direita, as pessoas têm e tiveram facilmente. Quando você olha para você há muito tempo tentando ter, não consegue ter. Aí você se entristece, porque você não as tem. Mas uma coisa é certa, querido. Quando nós vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, e quando nós vamos nos atentar para aquilo que nós já temos, nós vamos ver também que nós temos muita coisa. Que muitas vezes você olha para a esquerda e para a direita, as pessoas não têm, nem sonham um dia ter. Sabe por quê, querido? Porque talvez você tenha a sua casa própria, tem muitas pessoas aí que moram de aluguel. Pessoas que nem sonham um dia conseguir sua casa própria. Talvez você tenha um transporte, tem pessoas que andam a pé. E da mesma forma, nem sabe quando podem comprar o transporte. Ah, mas se você não tem nada disso, meu irmão, talvez você vive saudável. Você tem saúde. E quantas pessoas estão aí nos leitos dos hospitais? Talvez você está respirando aqui hoje. Tem pessoas que estão respirando através de aparelhos. Se o aparelho desligar, ele morre. Mas nós estamos aqui. Você está aqui na casa de Deus, mas quantas pessoas estão aí embriagadas? Quantas pessoas estão aí aprisionadas no pecado? Sabe por quê, querido? Porque quando nós vamos olhar para aquilo que nós temos, nós temos muita coisa. E essas coisas a qual nós temos é essencial para nós continuar. Pode ter certeza. Há uma frase a qual o nosso pastor ele sempre cita. E vai dizer assim, que Deus muitas vezes ele não dá aquilo que eu quero, mas Ele sempre me dá aquilo que é necessário. Pode ter certeza. Talvez hoje você não tenha aquilo que você quer, mas Deus ele sempre tem te dado, eu te garanto, aquilo que é necessário. Porque, querido, quando nós não vemos essas coisas, a qual Deus tem feito na nossa vida, sabe o que acontece? Nós murmuramos. Pode ter certeza que as pessoas a qual vivem murmurando, isso é o resultado de pessoas que não vê aquilo que Jesus já fez por elas. E só olha para as faltas, aquilo que não tem. E não olha para aquilo que tem. Isso é um perigo. Nós cristãos, nós temos que tomar cuidado com a murmuração. A murmuração é o oposto de gratidão. Os hebreus no deserto é um grande exemplo de murmuradores. Nos passa um grande exemplo de que Deus não se agrada da murmuração. Já disse várias vezes, mas vamos recapitular mais uma vez. Quem eram os hebreus no Egito? Povo frágil, sendo escravizado. A Bíblia vai dizer que levantou-se um rei, um faraó, a qual não conhecia José. 400 anos passaram. O povo começou a se multiplicar. E o rei teme, para que aquele povo viesse a se unir com os exércitos das nações circunvizinhas e guerrear contra o Egito, e o Egito perder. E tem uma ideia, a qual os hebreus sofrem muito. Começa a ser escravizado. O rigor vindo de Faraó era muito grande, a qual aqueles homens começam a clamar a Deus. Eles fazem igual esses leprosos. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele ouve o clamor daquele povo. A Bíblia faz menção de dizer que Deus, ele desce para livrá-los com mão forte. Essa expressão com mão forte não está dizendo que é a própria mão de Deus, mas é uma linguagem para que nós vamos entender que Deus, ele desceu para agir com força com aquele povo. O que é que Deus faz? Deus, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Aqueles homens, era impossível por si só sair do Egito. Era impossível, irmão, que os hebreus conseguissem vencer do exército de Faraó. Era o maior exército da época. Era o maior reino da época. Tinha o maior rei da época. Mas o interessante é que o povo de Deus, eles tinham, sabe o quê? O maior Deus de todos. O Deus verdadeiro. A qual guerreiro. Deus, ele tira aquele povo. Derrama as pragas.
Mas o que vai trazer ensinamento para nós é isso. É que no deserto o povo começa a murmurar. O povo tem sede, Deus dá água. O povo tem fome, Deus dá maná. O povo se cansa do maná, Deus dá codornizes. E assim o povo vai, murmurando. E tantos milagres que aquele povo tinha visto Deus fazer e continuavam murmurando. E a Bíblia nos traz um ensinamento de que a murmuração é perigoso para atrapalhar em nossa caminhada. Diz que muitos deles, meu irmão, padeceram no deserto. Sabe por quê? Porque não conseguiram ser ingratos a Deus. Diz que daquela geração que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque viviam murmurando. Só em uma vez, meu irmão, várias famílias foram engolidas pelo chão por conta da murmuração. Então a murmuração ela pode atrapalhar na nossa vida espiritual. Há um louvor muito lindo, a qual sempre é cantado. Em vez de murmurar, eles cantam um hino de louvor a Deus. Sabe por quê, querido? Porque pessoas que vivem murmurando. Você conhece aquele tipo de pessoa? Que vive murmurando. E Deus abençoa ele. Quando é na outra semana, ele murmura. Eu quero isso. E Deus dá isso. Depois ele mas eu quero é isso também. Sabe por quê, meu irmão? Como eu já disse no início, se você for buscar satisfação nas bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus vão te satisfazer. O único que pode nos satisfazer é o Deus da bênção. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje nós vivemos em um meio consumista. E o consumismo é um perigo. Onde a pessoa anda a pé. Você já viu esse tipo de gente? Anda a pé, eu quero ter uma bicicleta. Compra a bicicleta. Quando tem a bicicleta, agora eu quero ter uma moto. Compra a moto. Ah, mas negócio de moto, eu quero é um carro para levar a família todinha. Compra um carro. Aí depois quando tem carro, ele pensa assim, negócio de carro não. Eu quero agora um helicóptero. Aí ele compra um helicóptero. Depois que ele compra um helicóptero, eu quero helicóptero não, agora eu quero um disco voador. Ou seja, meu irmão, o homem nunca vai se satisfazer com essas coisas. E assim vive esse ciclo. Essa pessoa que não tem Jesus em seu coração. Aí, irmão, vocês têm alguma coisa errada em eu almejar ter uma coisa melhor? Não tem nada errado, meu irmão. Ter um emprego melhor, ter uma casa boa, ter um transporte. Não tem nada errado nisso. O errado é essas coisas te dominar. E você não enxergar com gratidão que Deus ele é mais importante do que essas coisas. Ou seja, sermos gratos. Sermos gratos a Deus. É uma necessidade nossa de nós pedirmos, mas também agradecermos. Porque se a fé agrada a Deus, a gratidão muito mais. Aquele homem ele voltou. Aquele homem quando viu sendo curado, ele não quis cumprir os protocolos. O protocolo é o quê? Que tinha que ser deixado sacerdote, mas não deixou. E ali ele poderia resolver depois. Mas ele volta para Jesus. Porque pensou eu que ele pensou assim: não, eu não posso me apresentar antes de eu agradecer a Jesus. E ele se prostra mediante aos pés de Jesus, mostrando humilhação. Quem se prostra mediante Jesus é porque reconhece a graça de Deus. Reconhece que não merecia aquele feito. E ele se humilha. Uma pessoa grata é uma pessoa que entende a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A palavra graça, favor e merecido. Nada que nós temos, que nós não merecemos. Eu vou dizer uma coisa, se a pessoa não entende isso, ela não entende o evangelho. Se você acha, meu irmão, que merece estar aqui, você está em outro lugar. Você não entende o evangelho. Eu e você não merecemos estar aqui. Mediante um Deus santo, um Deus perfeito. Mas Deus agiu com graça para comigo e para com você. Ele nos trouxe para a sua presença. Não olhou para os teus efeitos. E é necessário que nós venhamos a reconhecer. Reconhecer. Que aquela morte na cruz, meu irmão, eu e você, nós não merecíamos. Não merecia aquela chicotada a qual ele sofre. Não merecia, meu irmão, um homem daquele, santo, perfeito, puro, ser cuspido.
ser escarnecido, padecer na mão de malfeitores, por conta de um pecado, a qual eu e você cometeu, a qual eu e você nunca, meu irmão, tivemos temor a Deus e pecávamos. E esse pecado foi jogado em Jesus. Mas Ele agiu com graça comigo e com você. Ele não olhou para o nosso pecado. Ele sarou a nossa alma. Ele nos deu a verdadeira felicidade. A felicidade do mundo, ela não nos satisfazia. Não satisfazia. E hoje nós sentimos essa verdadeira felicidade. Hoje nós almejamos irmos morar no paraíso. Hoje Ele nos dá uma promessa, meu irmão, que muitas pessoas não têm. É de que um dia o sofrimento vai cessar. É de que um dia nós vamos habitar com Ele pelos séculos dos séculos. E o interessante é que eu e você não merecia isso. E é por conta disso que nós estamos aqui agradecendo ao Senhor. E é por conta disso que Deus, Ele se agrada do crente, que assim se humilha na presença. Então, meu irmão, que isso seja um valor a ser buscado. A gratidão, né? Tanto desse que vos fala. A pregação é para todos nós, né? Nós buscarmos sermos gratos a Deus. Testemunharmos de sua grandeza. No dia da luta, nós nos lembrarmos. Eu estou passando essa luta. Mas quantas outras lutas o Senhor me ajudou. E eu não posso murmurar. Eu não posso deixar para trás tudo que passou. Eu tenho que me lembrar que Ele sempre esteve comigo e Ele vai estar comigo. Como o louvor vai dizer, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então que Deus em Cristo Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.